gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui trazer uma reflexão, uma palavra, e eu vou contar aqui, né, o que realmente aconteceu, que me inspirou para trazer esse vídeo para todas vocês. Eu quero até colocar aqui um título nesse vídeo. O título desse vídeo é Cuidado. Aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Mas antes de começar a falar, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, coloca aqui nos pedidos de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto, oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? A palavra do Senhor, ela vai dizer que aquele que pensa estar de pé, cuide-se para que não caia. Nós precisamos, irmãs, ter muito cuidado com a nossa vida, sobretudo espiritual, irmãs. No dia de ontem, eu estava no culto e lá tinha uma pessoa pregando. E essa pregação era uma pregação de um juiz chamado Sansão. Um homem que foi chamado por Deus, um homem que foi levantado por Deus, um homem que foi trabalhado, treinado, forjado, mas independente disso, ele já havia nascido para ser um nazireu, para ser um libertador dos filhos de Israel. Isso está em Juízes. Depois, se você quiser ler, Juízes capítulo 13, eu falo de Sansão. E a Bíblia vai dizer que ali ele vai nascer porque a mãe era estéril. O anjo do Senhor vai aparecer ali. E vocês conhecem a história. Mas o que mais me chama a atenção ali, irmãs, naquele texto, 2 pontos me chamam muita atenção. 2 pontos ali me chamam muita atenção. O primeiro ponto que me chama a atenção é que ele já estava dando prenúncios de que não era muito firme. Quando ele vai casar com uma mulher no qual não pertencia ao seu povo, não pertencia ao mesmo clã, não pertencia à mesma linhagem. E o pai vai ali repreendê-lo. E depois você lê Juízes capítulo 14. O pai ali ainda vai repreender, vai advertir. Olha aqui, ó. Capítulo 14, versículo 3. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, ou entre todo o meu povo, para que vá tomar por esposa dos filisteus daqueles incircuncisos? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Quando ele procura uma das mulheres de Tímina, uma das filhas dos filisteus, aqui se percebe uma vulnerabilidade. Ele negociou, ele quis fazer uma aliança. Aqui gera um prenúncio de uma fraqueza, de uma fragilidade. Aqui já é o prenúncio, irmãs.
coisas acontecem para observar a nós mesmos e ver pontos que precisam ser trabalhados em Deus. Pontos que precisam ser trabalhados em Deus. Uma das armas do inimigo, irmãs, é que ele é muito paciente. Muito paciente. Por isso que o texto, que eu comecei aqui esse vídeo, ele vai dizer: cuide-se para que não caia. Aquele que pensa estar de pé. Nós não podemos pensar que nós estamos de pé, jamais. Nós precisamos pensar e ter sempre na nossa vida, na nossa mente, que nós somos dependentes da graça e da misericórdia de Deus. E nunca achar que somos fortes. Não sou forte, eu resisto. Já caiu. No ego, na vaidade do coração, e é isso que o inimigo quer. Então aqui, irmãs, Sansão já dava sinais, irmãs. Já dava sinais. Já dava sinais. Por que eu tô falando isso? Porque ontem a pregação foi sobre Sansão. E ali o pastor, o pastor que estava pregando, e ele ali pregando e eu ali ouvindo, era uma pessoa de fora, viu? Não era o meu pastor ministrando, mas era um outro pastor de fora pregando. E ali aquela palavra eu guardei no meu coração, uma palavra exortativa, de correção. E quando foi hoje, irmãs, nesse dia de hoje, eu tomei ciência da vida de uma pessoa, e eu não vou falar aqui o nome da pessoa, mas um jovem novo, de boa aparência, muito bem afeiçoado, muito bem apessoado, um jovem, antes de eu falar desse jovem, eu só queria aqui que Deus está me trazendo a lembrança aqui do Sansão. E ali vocês conhecem, que ele fica brincando naquele jogo ali com Dalila, E ele fica ali brincando, irmãs. E existem determinadas situações que nós precisamos fugir, como José. E a primeira coisa que os filisteus fazem quando pegam Sansão é vazaram os olhos de Sansão, para não enxergar. E Sansão ficou ali, irmãs, como uma chacota. Um homem de Deus, um homem que foi chamado para uma missão específica, virou ali um bobo da corte. Eu acho que esse vídeo não vai ter tanta visualização. Eu acho que não vai ter. Mas eu preciso ser fiel àquilo que Deus colocou no meu coração. Porque ontem foi aquela pregação e eu guardei. Quando foi hoje eu tomei ciência de 2 casos que aconteceu a mesma coisa com Sansão. E uma coisa completou a outra. E eu quero aqui trazer essa reflexão para você. Ele ficou moendo lá, aquele... Era um moinho, Era um moinho. E ali ele orou, estava numa situação de muita dificuldade. Olha aqui, ó.
Bíblia vai dizer que Sansão, colocaram ele lá no cárcere, o qual os divertia, quando fizeram estar em pé entre as colunas. Ele estava ali, irmãs, ele trabalhava ali naquela moinha, e os filisteus rindo dele. Ah lá, homem de Deus, o chamado para libertar o povo de Israel. Precisamos ter muito cuidado, irmãs. Não negligenciar princípios espirituais, princípios da palavra, princípios de um devocional, de uma oração, princípios ali de uma vida com Deus, todos os dias, não negligenciar os princípios espirituais. Porque senão, irmãs, nós perdemos a dracma dentro da nossa casa. O máximo de tempo que nós precisamos estar nos cuidados diários, e eu já me doutrinei a isso, é ficar 3 horas limpando a casa. O restante do tempo é para você, primeiro é você com Deus, depois você para você, depois vem a casa, depois coisas que alimentam a sua alma e seu espírito, leitura da palavra. Aquela mulher da dracma ficou lá, perdeu aquela moeda de valor dentro da casa. Dentro da casa. E serviço doméstico não tem fim. Você que está aí 3 horinhas, 3 horas. E ali, irmãs, Sansão passou aquela situação. O que mais o inimigo da nossa alma ele quer é ridicularizar um homem de Deus e uma mulher de Deus. O alvo dele não é quem já está no mundo, mas são aqueles potenciais lideranças. Ore pelo teu pastor, pela tua pastora. Ore por pessoas que Deus levantou como autoridade sobre a sua vida, autoridade espiritual. Irmãs, eu sei do que eu estou falando, viu, irmãs? Porque a responsabilidade ela é muito grande. Tem pessoas aqui que eu ajudo, seja com mentoria, com orientações, com direcionamentos, e nós recebemos muitas retaliações. E assuntos como esse parece que dobram quando venho aqui no canal para falar. Mas Deus é fiel e guarda. Então ele tem um máximo de paciência. O inimigo ele é muito paciente. E ontem, irmãs, foi a pregação. E hoje eu tomei ciência, né, de um jovem. Que aquele jovem, para mim, na época, ele foi uma referência. Aquelas épocas que eu falo para vocês, que eu ia para o monte, que eu buscava o Senhor, que eu ministrava por algumas igrejas daqui. Hoje eu ministro, mas é aqui no canal do YouTube. Não tenho mais aquela vida de antes, daquela forma, né? E a nossa vida vai mudando. Então, mas aquele jovem, irmãs, um jovem que eu conheci ainda obreiro, ele não era convertido, ele se converteu, Deus teve misericórdia. O rapaz com a chamada linda. E eu me lembro uma certa feita, onde eu moro aqui no caminho do monte, né? Aqui tem várias passagens para ir para o monte, né? Embora também eu já não vá para o monte. Eu não vou por questões de saúde, mas eu vou ver se eu consigo voltar, retornar, mas questões de saúde não, né? É o tempo de não ir.
E é tempo de não ir, irmãs. O meu monte hoje é o quarto, é o recinto secreto de oração que eu oro por vocês e Deus ouve. Mas eu me lembro uma certa feita, irmãs, pensa num frio. Pensa num frio, um frio assim, de você ter que colocar touca. Pensa assim num frio horripilante. Aqui no Rio de Janeiro, né? Estou aqui no Rio de Janeiro. E eu aqui tenho um caminho para o monte. E diante de Deus, irmãs, uma certa noite, eu estava indo colocar o lixo, né? Fora, né? Era noite, era um dia à noite, dia de semana à noite. Eu estava indo colocar o lixo fora. E quando eu vou lá naquele portão, irmãs, eu me deparo com aquele jovem. Pensa naquele frio. Ele com roupa de frio, sapato de frio, né? Bota, todo aparamentado com a mochila. Ele estava subindo o monte para acampar no monte. Propósitos no monte, aquele jovem. E eu olhei aquilo, irmãs, eu falei assim, eu estremeci na base, eu falei, Senhor, se rapaz tem um futuro brilhante contigo, Senhor. Fazer o que esse rapaz está fazendo, Senhor, eu não tenho dúvidas que o Senhor vai honrar a vida desse rapaz. Irmãs, pensa, 10 horas da noite, 10 horas. Mas ele tava com a mochila todo cheio de casaco e subindo um monte para acampar lá sozinho, subindo. E ali, irmãs, verdadeiramente Deus honrou aquele rapaz. Deus honrou. Deus abençoou. Deus levantou aquele rapaz. Ele era obreiro. Ele não era nem evangelista, ele era um obreiro. Eu não sei, mas o que aconteceu ali, eu não sei se as coisas foram rápidas, eu creio que não. Eu sei, irmãs, que aquele rapaz ali, ele foi indo ao longo dos anos. Depois teve um rapaz aqui que trabalhou aqui na minha casa, que trabalhou para ele também na construção lá da igreja. Deus deu uma igreja para ele, irmãs. Deus deu uma igreja, membros para ele, ovelhas. E teve uma pessoa que veio trabalhar aqui em casa. Essa pessoa testemunhou para mim na época que tinha um demônio lá que se manifestou na obra e ninguém conseguia expulsar e chamar esse rapaz. E ele, cheio da unção, ele, em nome de Jesus, mandou aquele demônio embora. Um rapaz, irmãs, cheio de unção da presença de Deus. Fazia trabalhos com pessoas na rua. E hoje, irmãs, você olha a vida do rapaz totalmente fora da presença de Deus. Totalmente fora. Como Sansão. Os filisteus, os demônios, né? Lhe vazaram os olhos. Totalmente, irmãs. Hoje eu fiquei sabendo disso. Totalmente. Um rapaz que era uma referência para mim. Né? Eu me lembro até que ele me convidou. Eu estive na igreja dele 2 vezes, irmãs, pela misericórdia, ministrando. Na época, naquela época. Naquela época, irmãs. Naquela época. E ali, irmãs, um ministério abençoado, é abençoadíssimo. Deus abençoou. Deus abriu as portas.
Mas ali, irmãs, a pessoa estava me contando hoje, né? Deus preparou o encontro e me veio esses dois textos, a pregação de ontem, e me vinha a todos os instantes essa palavra aqui também, que eu vou ler para vocês, que é Mateus 13, versículo 21 e 22, que diz assim: Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Eles, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandalizaram. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Também foi um dos casos, né? A sedução, o poder, o dinheiro, o mundo, ele seduz, ele é muito sedutor, o mundo. O mundo, irmãs, ele é muito sedutor. Mas aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, a pessoa estava comentando, falando, né? E ali eu me vi esses dois textos na mente. Eu fiquei assim só ouvindo. E triste, né? E eu me lembro de mais duas experiências. Eu era criança, né? E fui batizada com o Espírito Santo, né? E ali eu me lembro muito claramente, né, de uma mulher, uma irmã de oração, lá na Assembleia de Deus. E aquela mulher foi uma mulher que eu, criança, né, colocou as mãos assim na minha cabeça, colocou as mãos assim, era criança. E ali eu fui batizada, irmãs, com o Espírito Santo. Deus me tomou em profecia, línguas estranhas, né? Naquele momento ali. Aquela senhora, uma senhora, já era assim uma jovem senhora, né? Ela era uma das dirigentes do círculo de oração. E as vigílias naquela época eram vigílias assim, de joelho no chão, clamor. Não era igual hoje, né? Mas, irmãs, passaram-se os anos, aquela mulher também saiu, se esfriou. A Bíblia diz, né, que o amor de muitos se esfriaria nos últimos tempos. E aconteceu uma série de coisas na vida daquela mulher. Ela separou-se e vive com uma outra pessoa. E já tem alguns anos, né, que eu estava em um bairro vizinho aqui e eu vi aquela mulher na rua, quase que eu não reconheci. Eu tive que ficar olhando muito para reconhecer, mas short curto, toda diferente. Short curtir, mas na rua. Se naquela época eu era criança, eu tinha 11 anos, ela já era assim uma jovem senhora, né? Irmã, short muito curto. Eu olhei, eu fiquei olhando, gente, Senhor, eu falei, Jesus, é a fulana de tal, Senhor. Assim, mas eu me espantei, até na época que eu vi, eu... Já faz muito tempo, irmãs. Eu nem lembro se eu já estava na presença de Deus novamente, eu nem lembro. E uma outra pessoa, essa pessoa mora aqui próximo. Também uma pessoa né, que Deus até entregou uma igreja nas mãos dessa pessoa, uma mulher, uma pastora, irmãs. Também não teve estrutura.
não resistiu, né? Eu não vou citar nomes aqui porque não cabe, mas esse vídeo é um vídeo de alerta para cuidarmos da nossa vida espiritual. Que o Senhor nos ajude. Nunca achar, irmãs, que nós somos fortes o suficiente para resistir ao pecado. Que o Senhor nos ajude. E hoje, quando olha-se, né? Quando eu olho, eu vejo aquela mulher, né? Que a minha visão ainda não muda, eu a vejo como uma pastora, mas hoje é uma situação de muita dificuldade, mas eu não tenho nem coragem aqui de falar para vocês. Mas eu olho para aquela mulher e eu vejo ali ainda uma pastora, vejo, né? Tinha até uma aqui próxima, essa é, vou terminar aqui bem, né? Teve uma aqui próxima também, né? Uma pastora, essa veio do mundo das drogas e depois por uma série de coisas, né? Deus entregou uma igreja, por uma série de situações, aquela moça, né? Aquela jovem, ela é jovem, mas ela deve ter um pouco de mais de idade do que eu, assim, né? Mas ela é jovem, nova. Irmãs, e aqui, né? Vizinha, eu não vou, assim, citar nomes, né? Esse vídeo aqui acho que ninguém vai assistir, mas eu preciso falar para vocês tomarem cuidado. E o alvo do inimigo é em cima das lideranças. Ore pelo teu pastor, pela tua pastora. E ali, irmãs, aquela moça, ela é moça porque ela é jovem, ela deve estar, irmãs, ela é jovem, ela deve estar com uns, acho que no máximo uns 49, 50, ela é jovem, uma moça jovem. E ali, irmãs, ela teve também dificuldades, saiu da presença de Deus. Irmãs, uma liderança incrível, tinha muitos membros lá, também tive na igreja dela na época. Como eu falei, olha, Deus me levou em muitos lugares, né? Lugares grandes, lugares pequenos, eu não olhava, eu ia. Onde me chamava, eu ia, né? E enfim, mas que eu ia mesmo pela palavra, como é que eu posso dizer? Eu ia porque Deus me entregou o ministério da palavra, que eu pedi a Ele, que eu não falava, não pregava, não sabia nada. E continuo não sabendo, mas a cada dia eu vou aprendendo com o mestre. Mas ela saiu, irmãs, voltando, ela saiu. Irmãs, e todas as vezes que eu encontrava aquela irmã, toda assim estranha, esquisita, irmãs, eu dava paz. Eu não conseguia vê-la do jeito que ela estava. E ela assim, muito sem jeito, né? A paz. Ela respondia, paz, toda estranha. Eu não consegui, irmãs, ver aquela irmã do jeito que ela se apresentava ali diante dos meus olhos. Eu via a fulana de tal lado passado. E algumas vezes eu orei por ela, né? No meu recinto secreto, orei, Senhor, tenha misericórdia. Irmãs, uma mulher de Deus, mas devido às dificuldades, às coisas da vida, ela saiu, se entristeceu e se encontrou também muita dificuldade. E eu a via, né, pelas esquinas, fazendo coisas erradas. E ali eu passava, ela meio sem jeito, ela, missionária. Às vezes ela nem falava, irmãs, acho que ela tinha vergonha, não sei. Mas eu dava paz para ela, irmãs, ela ficava muito sem jeito. Alterada da bebida, mas ela me olhava, eu dava paz para ela. E ela assim, muito sem jeito, eu não sei, mas eu não conseguia ver ela como ela se apresentava ali diante de mim. E um belo dia, o amor de Deus alcançou aquela irmã, e hoje ela está na presença.
né? Fico muito feliz. Tem tempo até que eu não vejo, né? Mas Deus já preparou uma oportunidade, né? De vez em quando ela passa aqui na rua. Mas Deus restaurou o ministério daquela mulher. Ela já estava pastoreando uma das últimas vezes que eu vi, né? Tinha ali algumas pessoas com ela. Pessoas que... O ministério dela é esse, né? Pessoas que... de vida não muito boa. Eu creio que as irmãs já entenderam, né? Problemas com vícios, eu creio que as irmãs já entenderam. A forma que Deus usa ela é para resgatar pessoas assim. Graças a Deus que já tinha pessoas com ela. Ela já estava com um trabalho. E ali meu coração se alegrou muito, né? Que Deus restituiu a vida daquela mulher, daquela irmã, daquela pastora, daquela líder, que ela é uma líder muito forte, irmãs. Ela tem uma liderança muito forte. Deus a usa. Então, irmãs, o tema central aqui desse vídeo é aquele que pensa. Nós não podemos achar que nós somos os bons, os melhores. Não, irmãs. Quando pensar assim é porque já está próximo de cair. Então, vamos cuidar, que o Senhor nos ajude a cuidar da nossa vida espiritual, da nossa vida com Ele. Amém, irmãs? Guarda essa palavra aí na tábua do teu coração e vamos orar pelos pastores, as pastoras, e tá sempre firmado na palavra. E não acredita também em tudo aqui que eu falo da palavra, vocês precisam estar alicerçados na palavra. Não fica vivendo aqui também só vocês precisam ler a palavra, meditar na palavra. Tira o tempo de vocês na palavra. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Fica na paz do Senhor.